foi falado sobre ele. Jesus nos evangelhos fala assim, retrucando os fariseus, estão dizendo que eu expulso o demônio por Beelzebul, mas se eu não expulso por Beelzebul e é pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus. E nós vivemos o já e ainda não. Ele já veio, mas ainda não se completou. Só se completa quando Jesus vir buscar a sua igreja. Então essa palavra ficou queimando, e eu senti da gente falar sobre as implicações do reino de Deus em nossas vidas. E o que seriam implicações? Que consequências são essas? Que uma vez que esse reino veio e se estabeleceu, e agora? Que consequência real ele tem na minha vida, na minha família, nos meus sonhos, nos meus projetos? Como isso vai se aplicar? O que isso deixa de legado para mim, uma vez que o reino já está estabelecido? Qual é o meu legado? Como ele impacta a minha vida? Como ele transforma o meu ser? E ontem a Lívia falou muito bem sobre isso, falando sobre obediência, uma das implicações sobre a perseverança. Falou também de quanto ela já apanhou nessa vida, de quanto Deus ainda está trabalhando. E eu decidi, inspirado por Deus, diante da palavra de domingo, falar sobre misericórdia. Abra comigo, por favor, a palavra de Deus lá no livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, por favor. Quem achar pode se colocar de pé. Esse é um costume abençoado que adquirimos com o nosso pastor. Confesso que nem sempre tinha esse costume, mas ao pegar a espada a gente já se coloca de pé aqui nesse lugar, entendendo, de uma forma até simbólica, de que Deus vai falar com o seu povo. Eu creio. Você crê, meu irmão? Amém. Mateus capítulo 5, a gente vai ler do 1 ao 10 somente. Amém? Todos acharam? Vamos lá, Mateus capítulo 5, dos versos 1 ao verso 10, que diz assim. Aqui como epígrafe, o título está assim: as bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se. Seus discípulos se aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, versículo 3: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Curva sua cabeça. Espírito Santo de Deus, os filhos já estão se reunidos aqui nesse lugar. Alguns filhos vieram, Senhor, de Tomazinho, outros, Senhor, de Coelho da Rocha, uns de Éden, outros da Bacia, outros de São Mateus, mas eles já estão aqui reunidos nesse lugar. E nós queremos ouvir a voz do nosso Pai falando ao nosso coração. Esse Pai está muito acima, esse Pai tem toda a visão, esse Pai conhece o nosso interior, sabe cada necessidade aqui presente nesta noite e vai manifestar a Tua graça no nosso meio. Iremos, Senhor, ouvir, sentir o Teu toque aqui nesta noite. A Tua voz ecoe, ressoe e seja impactante em cada coração, fazendo bem a esses filhos aqui reunidos. Eu oro pedindo a ajuda do Espírito de Deus,
confiando e trazendo a mensagem ao meu coração para que eu transmita a tua igreja. Só me usa para a glória do teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar, por favor. Nós acabamos de ler o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Mateus 5, 6 e 7 vão dar diretrizes, meu diácono Silvio, do que é o reino de Deus. É um livro, são capítulos assim preciosos para a igreja desses dias. Se você quer entender um pouquinho aqui na terra o que é o reflexo do céu. Quando a gente lê Mateus 5, 6 e 7, Jesus está trazendo o céu para a terra nas suas palavras. Ele está aguçando o nosso entendimento para que a gente perceba que Ele está trazendo uma nova cultura. Eu sei que é terrível ser cristão longe de casa, é o que acontece com cada um aqui. Essa não é a nossa casa, essa não é a nossa pátria, a planeta Terra não é o nosso destino final. O nosso destino final está além dos planetas, está além do cosmos, está além do universo, está além dos mares, está na Jerusalém celestial. Jesus vem trazer o reino para um povo forasteiro. Pelo menos assim deveríamos nos sentir nesses dias. Porque se a gente for esmiuçar Mateus 5, 6 e 7, a gente vai perceber que o que está proposto no mundo é totalmente diferente do que ele vem falar no Sermão da Montanha. E isso tem trago muita angústia ao coração de muitos desses dias. Porque vivemos dias muito trabalhosos, fora e dentro. É dentro da casa de Deus e fora da casa de Deus. É um tempo muito difícil, um tempo onde o povo muitas vezes não consegue se entender, não consegue se alinhar, não conseguimos estar em unidade, não conseguimos cumprir aquilo que Deus tem proposto para nossas vidas. Então, o tempo difícil é esse que temos vivido na face da terra. E Jesus chama um povo para subir um monte, para ouvir daquilo que Ele tem. Dentre as 7 bem-aventuranças, a que Deus vai falar conosco nessa noite é sobre a misericórdia. E antes de falar um pouquinho, eu estou testando algumas coisas, o nosso áudio, a gente precisa melhorar em algumas questões. Mas eu estou muito impactado esses dias. Eu assisti a trilogia de Nárnia inteira, estou lendo um livro, todos os 7 livros das Crônicas de Nárnia, e é uma fábula que ela mexe muito com o meu coração. Porque C.S. Lewis, ele era um escritor, teólogo, ensinava sobre teologia sistemática, e ele usou as Crônicas de Nárnia para colocar ali princípios cristãos que venham impactar a minha e sua vida. Então, se a gente vai falar de misericórdia, tem 2 cenas, eu quero passar rapidinho. Uma, segura só um pouquinho, gente. Essa aqui é a rainha, a feiticeira branca, simbolizando Satanás. E essa cena ela vai acusar o grande leão Aslan, porque Edmundo, um jovem que vai aparecer ali, ele cede aos encantos da feiticeira branca. E essa feiticeira branca vem cobrar o leão Aslan a consequência da traição de Edmundo. Preste atenção, não sei se vocês vão conseguir ouvir o áudio. Pode soltar, Júlio. Você tem um traidor entre os seus, Aslan. A ofensa dele não foi contra você. Vejo que se esqueceu das leis sobre as quais Nárnia foi construída. Não cite a magia profunda para mim, feiticeira. Eu estava lá quando foi escrita. Então se lembra bem de que todo traidor pertence a mim? O sangue dele é minha propriedade.
Nessa cena, quando ela prepara o outro, Edmundo, aquele jovem, trai, peca, e a feiticeira está reclamando a morte dele porque ele é um traidor. E o Aslan fala assim: olha, a ofensa dele não é contra você, feiticeira, é contra mim. Simbolizando algo muito forte que aconteceu aqui. A gente pensa que a ofensa do meio do seu pecado é contra Satanás. Mas não. Toda ofensa é contra ele. Pode colocar, gente. Temos que ir. Está frio. Cadê o Aslan? O que fizeram? Aslan! Mas nós vimos o punhal. A feiticeira. Se a feiticeira entendesse o significado de sacrifício, talvez tivesse interpretado a magia profunda de outro jeito. Se uma vítima voluntária, inocente de traição, é morta no lugar de um traidor, a mesa de pedra se partirá. E talvez mesmo a própria morte seja revogada. Mandamos avisar de sua morte. Pedro e Edmundo já foram para a guerra. Precisamos ajudá-los. E vamos, querida, mas não sozinhos. Subam em minhas costas. O caminho é longo e o tempo é curto. Talvez queiram cobrir as orelhas. Como introdução, eu escolhi a cena da feiticeira reclamando a morte do traidor e a ressurreição de Aslan. E se você percebeu do diálogo, ele vai falar assim: para que você está recitando o grande feitiço contra mim? E ele fala assim: a grande feiticeira esqueceu que quando um inocente se coloca no lugar do traidor, ele vence. Aquele que se coloca, que substitui aquele que traiu, vence. E ele vai falar ali que vence até a morte. E vendo a série, muito tem me impactado esses pequenos pontos. Sabe o que eu vejo nas duas cenas? Uma misericórdia absurda, que a gente não conhece. Se conhecêssemos, daríamos menos voltas em círculo. E a grande pergunta, olhando para o texto que a gente leu, é quem o discurso do Sermão da Montanha atinge. As palavras de Jesus atingem a quem? E a gente vai falar sobre misericórdia nessa noite. A gente vai ver no versículo 1 que Jesus vê a multidão, as multidões, sobe ao monte, se assenta, os discípulos se aproximam e ele começa a ensinar. Então a história começa com Deus vendo as multidões, subindo a um lugar alto, e agora como um grande mestre em Israel. Todo mestre em Israel só ensinava se assentando. Ele se assenta para ensinar. Aí a gente tem
Jesus sentado ensinando as multidões e os discípulos. Multidões e os discípulos têm nome, porque são duas classes distintas, diferentes. Não são as mesmas coisas. Então, diante do ensino de Jesus para a igreja hoje, para o mundo, essas duas classes de pessoas continuam as mesmas. Os discípulos que se aproximam e as multidões que até ficam maravilhadas. E a gente vai ver no texto que as multidões se maravilham com o ensinamento do reino de Deus. Mas Jesus não vai mudar o nome de multidão, eles vão continuar serem multidão. E a minha pergunta é: a quem o discurso de Jesus falando sobre as bem-aventuranças atinge? Será que atinge as multidões? É para os discípulos? Isso é importante a gente aprender nessa noite, se a gente vai ouvir sobre misericórdia. Porque vai chegar um tempo que eu e você precisamos tomar uma posição e uma atitude. Você jovem, vai chegar um momento da sua vida que vai ser necessário sair do muro e se posicionar. Decidir no seu coração se você vai ser multidão. E eu não sei se você sabe, ser multidão tem algumas implicações. Multidão é uma massa, é um povo, é um nome que não define muito, é um grupo que... Como é que a gente vai falar sobre multidão? Agora, dos discípulos a gente tem como falar. Discípulos carregam uma identidade. Discípulos são chamados por Ele. Discípulos têm história. E o que o Sermão da Montanha vem trazendo para a gente é isso. Um despertamento quanto ao que nós somos hoje. Dia 15 de maio. Quem somos hoje em Cristo? Discípulos ou multidão? Porque nós vivemos tempos de declarações até legais a respeito do que é o reino, do que é Jesus. Uma certa cantora falou que Jesus é até um cara legal. Aí vai falar que a fanpage não presta muito. Os filósofos vão ver Jesus como... Tem um livro, não sei se é do Max Lucado, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Eles ficam maravilhados com a palavra de amor. Mas é bem verdade que eles não passam disso, de admiração. Se nós quisermos romper hoje, nesses dias, vencer, a gente vai precisar dar um outro passo nessa caminhada. Porque nós vivemos dias onde o povo não está entendendo o conceito de misericórdia. Porque lá no versículo 7, primeiro ele fala que bem-aventurados os pobres em espírito. Sabe o que é ser pobre em espírito? É ser livre de arrogância, livre de presunção, livre de soberba. O teu espírito é carente, ele não está suprido de todos os sentimentos, ele é carente da graça de Deus. E ele vai falar que deles é o reino de Deus. E ele vai falar que bem-aventurados os que choram, porque eles serão bem-aventurados os que choram. São os mais sensíveis, porque então o reino já é meu. Porque o que eu mais faço na presença de Deus é chorar. Bem-aventurados os que choram pela sua miséria. Bem-aventurados aqueles que choram porque tentam acertar o alvo, mas estão sempre errando, mas eles continuam chorando, querendo fazer o certo. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Não tem a ver com posses, tem a ver com a disposição interna do coração. Bem-aventurados que têm fome e sede. Como eu queria ver isso mais forte nos nossos dias. Estamos alinhados com o que está acontecendo no mundo, mas fome, sede de justiça está difícil. E no 7 vai falar assim: bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Eu não sei se você sabe, mas misericórdia
não é uma coisa, como eu vou dizer, abstrata. Misericórdia é algo concreto, como esse púlpito aqui. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas misericórdia não é uma coisa abstrata, como o amor. O amor se materializa quando você tem atitude. Quando você vai ali e faça um carinho no meu diabo. Aí ele saiu da abstração e foi para a concretude. Se tornou concreto. Mas a misericórdia não é abstrata. Misericórdia é concreta. Sabe que pessoa? Na pessoa de Jesus. E é importante a gente aprender que misericórdia é uma pessoa. Porque essa pessoa veio à terra. Ela veio até nós, ela deu um exemplo. E a gente vai perceber nesses dias que estamos carentes demais disso. Quer ver um momento? Sabe o que tem causado inquietação no meu coração? É ver um povo batendo palma para certos grupos aí fora. E dizendo que a igreja põe muitos marcos e muitos limites inalcançáveis. Sabe qual é a visão? De que a vida aqui é muito difícil. É uma vida que pede muita renúncia. Ou lugar para viver falando para nos fazer mal. Porque poucos minutos que você tem de graça, de coisas tranquilas, aí na igreja ele fala assim, você tem que se conter. Vem a igreja e fala que você tem que perdoar. Vem a igreja e fala que você tem que se entregar, que você tem que renunciar, e eles entendem que a vida aqui é muito difícil. Mas sabe onde eu vou falar que a vida está difícil? Na boca de fumo, na prostituição. Sabe uma coisa que as pessoas não estão se atendendo? Hoje se briga na rua e fala assim, eu vou desenrolar ali. Sabe o que está acontecendo hoje? Os jovens estão buscando misericórdia, hoje não tem. Não, o cara deu fechamento, fecha comigo, a gente está junto, ok. Pisa na bola. Pisa. Erra na situação para você ver se não é cobrado. Então a humanidade não entendeu que misericórdia é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Aleluia! Sabe o que Edmundo na cena de Aslan merecia? A morte. Porque ele cedeu aos encantos da feiticeira branca. Quem morreu no lugar de Edmundo? O Aslan. Mas Satanás circula no seu jornalzinho que aqui não tem misericórdia. Se tem uma vida difícil para o jovem, para a mulher, para o homem casado viver, é dentro da igreja. O que estão se espalhando é que a vida mais difícil que se pode viver é aqui dentro dessas quatro paredes. Mentira do diabo. Não é. Não é. De fato, aqui vivemos a melhor vida que poderíamos viver. Porque vida sem cobertura de sangue não é vida. Vida sem paz que excede todo entendimento não é vida. É simplesmente deixar o curso levar, é sobreviver. E Deus não nos chamou para sobreviver somente. Deus nos chamou para viver uma vida e uma vida com abundância. Aleluia! Viver de verdade, amar de verdade, viver intensamente. Sabe, se fazem uma festa no campo, faz que todo mundo vai, e no jogo está assim, vem que a paz vai reinar, não tem briga, realmente é difícil ter, mas quando tem, o que acontece? Por as situações que têm acontecido, vocês sabem o que eu estou falando, aquilo que corta a rua, situações, o que muitos estão fazendo? Eu não tenho assalto, eu posso puxar um gato na minha casa porque a light não entra. Que vida, meus irmãos? Que vida é essa que estamos escolhendo para a nossa vida? Misericórdia é uma pessoa. Essa sim é a única, capaz de te acolher, você todo confuso. O único capaz de nos acolher em meio às nossas confusões é Jesus Cristo de Nazaré. Movimento racista, ideologia e todos mais ismos que tiverem no mundo não tem o poder de te abraçar como
somente pode. A gente vive um tempo de muito ataque. E esse ataque é tão forte que muitas vezes a gente está se estranhando aqui dentro. Sendo que Jesus leva o povo para o monte para falar aos discípulos, a multidão até ouve, mas o recado era para os discípulos, para que eles entendessem que a vida no reino é diferente de tudo que nós temos visto aqui na terra. É diferente. Onde que você vai ouvir por aí de que tem que dar outra face, de que tem que ceder? Sabe, a gente tem uma doença grave que ainda perdura, que é a AIDS. E sabe qual é o maior remédio para a AIDS? Está no reino. Sabe qual é o melhor remédio para tudo que tem acontecido de ruim? Principalmente para a AIDS. O maior remédio é uma relação saudável, estável, onde se respeitam dentro de uma instituição chamada casamento. Acabou a AIDS. Acabou a doença sexualmente transmissível, acabou a HPV. Porque Ele nos chamou para um reino onde Ele quer marcar a nossa vida. A gente precisa desfazer. E a gente só vai conseguir desfazer a mentira de que aqui não é lugar de misericórdia quando vivermos essa tal misericórdia. Aleluia! Eu fiquei impactado domingo, chateado, porque muitas vezes emprestamos a boca como não deveríamos, cooperamos, deixamos de entender que a bem-aventurança está bem clara. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. São implicações do reino. Não dá para a gente fugir disso. Não dá para fugirmos disso. Abra comigo aí Mateus 7, por favor. 7:28. E 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Mas foi só isso. Só isso. Só espanto não muda nosso cenário. Só espanto, só se espantar com as palavras bonitas do rei não vai mudar o quadro da tua vida, não vai transformar essa confusão, não vai transformar esse abandono, esse sentimento de orfandade, de que está sozinho, de que ninguém olha, de que tu vai chegar, de que você é um largado nessa terra. Só se espantar com as palavras bonitas do reino não resolve. Sabe o que é espantoso aqui? É que as multidões continuam sendo chamadas de multidões. Continuam sendo essa massa que não decide romper, não decide mudar a trajetória, não decide vindicar uma vida gloriosa em Cristo. Que você pode fazer essa reivindicação: Senhor, eu quero viver de verdade. Eu quero ser um jovem diferente dessa geração. Eu não quero ser só mais um que vai se perder com aquilo que eu ganho. Eu não vou ser só mais um perdido, subindo de moto, empinando moto para cima e para baixo. Eu vou ser alguém que vai alcançar algo concreto, algo firme, algo estabelecido por ti nessa terra. Mas para isso a gente precisa sair desse grupo, desse amontoado de gente. E a gente tem implicações no reino, na família, na igreja, no trabalho. Quais são as consequências disso? O reino de Deus está estabelecido no seu convívio com a família. Sabe o que tem acontecido? A falta de misericórdia tem imperado tamanhamente dentro dos lares. Já não nos entendemos mais. Isso é tão verdade que sentimentos têm governado nas nossas vidas.
A falta de perdão sobre o teu pai tem governado o teu coração. O rancor, a mágoa, a falta de respeito. Então todas essas são explicações ruins que têm se estabelecido sobre as nossas casas e não deveriam. Deveríamos ser como casais cristãos, como o povo a marca, deveria ser o respeito. Uma implicação forte deveria ser o carinho dentro das nossas famílias. Perdão, porque não existe família perfeita. Os maridos vão se arranhar com as esposas e idem as esposas com os maridos. Mas uma marca forte que deveríamos ter dentro da nossa casa, onde um filho jamais deveria carregar a marca do rancor contra sua mãe. Eu tenho lutado contra essa marca da impaciência. Estou com uma idosa debilitada em casa. Estou lutando contra a falta de paciência. A Bíblia vai falar das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos. Os mansos. E onde estão as marcas do reino na nossa vida? Então a família ela tem sido atacada. E a gente já não vê mais a misericórdia. Vamos definir misericórdia? Vamos supor que a Bruna mereça que eu pegue. Fala, se mete não hoje. Que a Bruna mereça que eu pegue esse baixo e quebre ele na cabeça dela. Porque ela está em falta. Na história, ela errou, merece. Preparem. Mas o que é a misericórdia? Ela merece tomar uma baixada. Mas eu não vou tratar ela como ela merece. Eu vou recuar na minha ação. Sabe o que é isso? Misericórdia. A graça é um bem, sim, absurdo, que a gente não merece, um favor extraordinário e o Senhor vai lá nos dar. Mas a misericórdia é não cumprir nela tudo aquilo que ela merece. Aí o que está acontecendo dentro de casa? Sinceridade demais, palavras pontiagudas, a gente sai disparando a língua, arrebentando o pai, arrebentando a mãe, arrebentando o irmão, quebrando com tudo. Meus irmãos, a misericórdia é uma implicação do reino de Deus para nossas vidas. Quer ver uma outra situação na igreja? Eu conversei com o Rico a respeito disso. Mais uma vez eu estou em Nárnia. Tem uma cena que o ratinho, o Rip Chip, ele vai para a batalha defender os narnianos e ele sai totalmente desgastado, quase morto e é carregado. Só que nessa batalha o Rip Chip perde o rabo. Só que o povo que está com ele olha para o líder e fala assim: já estavam pegando a espada para cortar também. Porque tamanho era Rip Chip para os seus liderados. Eles iam sofrer a dor por causa do líder. Onde está a misericórdia no nosso mundo? A nossa língua está afiada esses dias, meus irmãos. Não temos mais paciência com o irmão do nosso lado. Não temos mais, o povo não tem mais paciência com a liderança e a liderança não tem paciência com o povo. Sabe, essa cena mexeu comigo. Eu falei assim, independente dos erros e acertos, se for preciso arrancar para fechar junto em unidade, vamos fechar. Crítica você pode até ter, mas em unidade, está fechando. E a verdade para falar e expor. Nós precisamos resolver o problema da falta de misericórdia. Isso é um câncer que não pode se instalar no nosso meio. Você não pode se conformar com isso. Não pode se conformar com algo guardado no coração que aconteceu em 1984. Cadê a misericórdia? Sabe, aquele que não deveria ter foi o primeiro a ter. Sabe, a primeira coisa que a gente ganha quando vem o Evangelho, quando Cristo nos chama para uma nova vida, a gente já ganha um presentão de cara: perdão de pecados. Primeira ação do Espírito no processo de regeneração, quando Ele te chama, Ele te perdoa.
Perdoa e não joga na tua cara os teus erros e vacilos. Lança no mar do esquecimento. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se ele vem, que é santo, totalmente santo, esquece, porque vivemos igual os animais, remoendo, ruminando, igual o boi. Por quê? Porque está tão difícil, juventude, sermos unidade. Por que está tão difícil ter misericórdia da minha vida com as minhas lutas? Por que é tão difícil às vezes eu ter misericórdia da vida de vocês também? Vamos estabelecer essa implicação do reino aqui neste lugar. Leva ela para a tua casa. Ela precisa ser uma marca viva. As pessoas estão entendendo que na boquinha, no grupinho, nos ismos é que lá é que eles são aceitados. Lá é que tem aceitação. Simplesmente pelo fato, porque aqui o Senhor ama, mas também corrige. Então o fato de haver correção, eles entendem que é dureza. Mas não é. Não é de maneira nenhuma. Vamos levar as marcas, as implicações do reino para o trabalho. Quem não tem um desafio no trabalho? Eu tenho. E como tem? Sabe, eu tenho dificuldade com arrogância e soberba. Demais. Ontem eu falei sobre uma situação ali que eu não aceitava. E o pastor veio falar hoje ao contrário. Para entender primeiro eu tenho que aceitar. Eu estou às duras penas aprendendo a lidar com isso. Quem não tem um colega, uma situação dessa no trabalho, tirando a paz, te levando à beira da loucura de cometer uma besteira, porque Satanás coloca que é justo que você pague na mesma moeda, de que venhamos a dar o troco. Esse é o lema dele, esse é o lema do inferno. Esses dias a minha filha falou assim: pai, aquele ator estava certo em dar um tapa na cara do outro. Poxa, a mulher dele estava doente, não sei o que, não sei o que. Eu falei: meu Deus, que problemão eu arrumei agora. Senhor, me ajuda a explicar os princípios do reino para essa menina. Falei a ela, ele estava certo. Trabalhei mal o dia inteiro, fui indo para a escola. Cheguei em casa já na direção, falei: senta aí, meu amor. Ela sentou. Peguei o ursinho dela, peguei tipo um taco de beisebol, sentei e fiz aquele drama. Tá vendo ele aqui? Eu tenho uma doença. E ela desesperada. Mas ele está caçoando da minha doença, fez piada, fez bullying. Mas sabe de uma coisa? Se eu decidir que não gostei de algo, eu posso reagir como eu quero. Ele foi tão duro com o senhor? Foi. Ela fez assim, eu peguei o corrente, uma faca na cozinha. Quando eu ia rasgar o pescoço do ela, ai pai, eu já entendi, mãe. Não, entendeu? Não, vamos pro YouTube. Aí coloquei uma briga de trânsito, porque o cara me perseguindo o outro. Aí ele sai com um taco de beisebol. E não satisfeito em perseguir o cara, quando ele está batendo no vidro, o cara salta do carro e... Eu falei assim: minha filha, você tem 8 anos, seu pai vai fazer 38. Você não sabe nada ainda da vida. Antes de ter qualquer concepção, pergunta a papai e mamãe, que eles sabem mais do que você. Eu falei: filha, toda nossa reação precisa ter limite, precisa ter misericórdia. Se a gente for reagir de uma maneira como governado por sentimento, posso te dar uma notícia? Estamos no mesmo nível dos animais. No mesmo nível dos animais. E nessa história não tem errado e certo, tem uma situação infeliz, uma brincadeira infeliz. Mas eu quis explicar a ela o valor da misericórdia. E aí no final eu falei: olha, Jesus poderia nos pagar na medida dos erros que a gente comete, mas ele decidiu ir para a cruz para não fazer. Ele decidiu dar vida
e vida em abundância para aqueles que mereciam a morte. Ela falou assim: tá bom, pai, eu entendi. E você entendeu o que é misericórdia? Minha filha tem 8 anos. E você está entendendo? Eu encerro esse momento deixando essa reflexão no seu coração, de que para ontem precisamos entender que misericórdia é uma pessoa. Bem-aventurados misericordiosos. Os teólogos mal conseguem explicar isso, de tamanha bênção que é aquele que consegue não retribuir as ofensas que recebe proporcionalmente aos agravos que sofre. Conselho para a tua alma: nós iremos louvar, adorar. Viva a misericórdia, tenha paciência. Sabe uma frase que carrega o meu peito e eu nunca vou esquecer isso? Quem muito é perdoado, muito ama. Isso eu falo: Senhor, se o dia que eu perder isso, Senhor, acabou. Eu sei o quanto fui perdoado. Por isso tenho obrigação de amar muito. Não tem outra escolha. Nesse ponto, a ordem é absoluta mesmo. Deus não está negociando, nem dando brecha para a gente discutir. É um amor sacrificial e ponto. É um amor que te leva a se doar, a engolir, a botar galho dentro e a segurar o agravo para você, entendendo que o juiz de toda a terra está vendo.